Olá, seja muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz Nelson Rodrigues. Sim, Nelson Falcão Rodrigues foi dramaturgo, contista, cronista, jornalista, nasceu no Recife em 1912 e morreu no Rio de Janeiro em 1980. Nelson Rodrigues é considerado um dos maiores, se não o maior e mais influente dramaturgo da literatura brasileira. Mas hoje eu não trago aqui o teatro de Nelson Rodrigues, mas eu trago um conto que ele publicou na seção A Vida Como Ela É, que ele manteve durante uma década no jornal Última Hora do Rio de Janeiro. A Vida Como Ela É era uma seção de histórias publicadas diariamente, com exceção dos domingos, no jornal Última Hora do Rio de Janeiro. Lembrando que esse jornal era um dos jornais de maior circulação do período, com tiragem variando entre 80 e 130 mil exemplares diários na década de 50. Desse modo, os temas e a frequência dessas histórias criadas por Nelson Rodrigues mostram a ligação da coluna com o cotidiano dos leitores do jornal. Lembrando que o Última Hora, criado em 1951 por Samuel Weiner, com o objetivo de defender o governo Vargas, era um jornal populista e sensacionalista. E além da política, os destaques eram direcionados ao futebol e às notícias policiais. Foi um jornal bastante importante na imprensa brasileira, uma vez que inovou na linguagem jornalística. A ideia inicial dessas histórias era que elas dessem conta de fatos verídicos. E de fato, no início, a coluna saía junto à seção dos crimes e trazia detalhes dos envolvidos. Mas, com o passar do tempo, essas histórias foram perdendo esse vínculo com a veradicidade, com os fatos de fato ocorridos, e passaram a ser simplesmente inventadas, passaram a ser ficção escritas por Nelson Rodrigues. De início, quando ela foi lançada em outubro de 1951, essa seção tinha o título de Atirem a Primeira Pedra, mas isso foi alterado, o nome da seção foi alterado, ao que consta pelo próprio Nelson Rodrigues, que achou A Vida Como Ela É um título mais sugestivo, além de deixar aí subentendido que ninguém estaria imune aí aos fatos que eventualmente essas histórias trouxessem. A coluna teve duração, como eu disse, de 10 anos, de 51 a 61, com pouquíssimas interrupções nesse intervalo. E essas histórias abordavam valores, representações e normas comportamentais, principalmente da classe média das grandes cidades urbanas, no caso o Rio de Janeiro. No início, essas histórias quase sempre acabavam em morte, mas com o tempo elas acabaram se tornando mais irônicas e eventualmente até mesmo cômicas, embora ainda houvesse finais trágicos vez por outra. Outro detalhe, a coluna acabou mudando de página do jornal. Lembra que eu disse que de início ela acompanhava os crimes. Depois ela passou para a seção de variedades, que traziam matérias diversas e palavras cruzadas. Os contos de A Vida Como Ela É tratam sobre amor, relacionamento e principalmente eles tratam sobre casamento. E a principal característica dessas narrativas é a recorrente infidelidade feminina. As mulheres quase sempre desejam homens que não são os seus maridos. Sobre isso, o próprio Nelson Rodrigues disse certa vez, acompanhe: se as novas gerações me perguntassem o que era a vida como ela é, diria, era sempre a história de uma infiel. Apenas isso. E o leitor era fascinado. Comprava A Última Hora para conhecer a adúltera do dia. Claro que na minha coluna também os homens traíam, mas o que o público exigia era mesmo a infidelidade feminina.
Lembrando a vocês que a infidelidade feminina era um tabu nessa época, pertencia à esfera da vergonha, à esfera da polêmica, e as histórias de A Vida Como Ela É davam publicidade ao tema, trazendo elementos que permitem discutir os significados atribuídos ao feminino, ao masculino e às relações amorosas daquela época. Eu escolhi um conto chamado O Decote para ler aqui. Eu vou fazer como eu sempre tenho feito, vou disponibilizar o texto em tela e após a leitura eu vou fazer alguns brevíssimos comentários que, como eu sempre digo, não são análise, mas que servem para caso você queira voltar, reler, que são elementos a serem prestados atenção, elementos interessantes quando a gente lê o texto. Vamos lá? Vamos à leitura. O Decote. Era uma mãe enérgica, viril, a antiga, diabética, asmática, com 60 anos nas costas, apanhou um táxi na Tijuca e deu o endereço do filho em Copacabana. Chegou de surpresa. A nora, que não gostava da sogra perspicaz e autoritária, torceu o nariz. Já o filho, que a respeitava acima de tudo e de todos, precipitou-se de braços abertos, trêmulo de comoção. Oh, que milagre! Deu-lhe o braço. Há 2 anos, com efeito, que Dona Margarida não entrava naquela casa. Indispôs-se com a nora, cuja beleza irritava, e cortou um mal pela raiz. Não ponho mais os pés aqui, nunca mais. Clara deu graças a Deus. Aquela sogra sem papas na língua a exasperava. E Aderbal, que era um bom filho e melhor marido, limitou-se a uma exclamação vaga e pusilânime. Mulher é um caso sério. Foi só. Eis que 2 anos depois, abandonando sua rancorosa intransigência, Dona Margarida punha os pés naquela casa. Foi um duplo sacrifício, físico e moral, que ela se impôs heroicamente. Trancou-se com o filho no gabinete. Perguntou: sabe por que eu vim aqui? E ele, impressionado: por quê? Dona Margarida respirou fundo. Vim lhe perguntar o seguinte: você é cego ou perdeu a vergonha? Não esperava que esse ataque frontal. Ergueu-se desconcertado, mas como? Apesar dos seus achaques que faziam de cada movimento uma dor, Dona Margarida pôs-se de pé também. Prosseguiu implacável. Sua mulher anda fazendo os piores papéis. Ou você ignora? E já com os olhos turvos, uma vontade doida de chorar, interpelava-o: você é ou não é homem? Foi sóbrio: sou pai. O pai. Há 15 anos atrás, os dois se casaram, no civil e religioso. E como todo mundo, numa paixão recíproca e tremenda. A lua de mel durou o quê? Uns 15, 16 dias. Mas no 17º dia, encontrou-se Aderbal com uns amigos. E no bar, tomando uísque, ele disse por outras palavras o seguinte: o homem é polígamo por natureza. Uma mulher só não basta. Quando chegou em casa tarde, semi-bêbado, Clara o interpelou: que papelão, sim senhor. Ele podia ter posto panos quentes, mas o álcool enfurecia. Respondeu mal. E ela, numa desilusão ingênua e patética, o acusava: imagine fazer isso em plena lua de mel. A réplica foi grosseira: que lua de mel, a nossa já acabou. Durante 3 dias e 3 noites, Clara não fez outra coisa senão chorar. Argumentava: se ele fizesse isso mais tarde, vai lá, mas agora. A verdade é que jamais foi a mesma. 1 mês depois, acusava os primeiros sintomas de gravidez que o exame médico confirmou. E então aconteceu o seguinte: enquanto ela, no seu ressentimento, esfriava, Aderbal se prostrava a seus pés em adoração. Sentimental da cabeça aos pés, não podia ver uma senhora grávida que não se condoesse, que não tivesse uma vontade absurda de protegê-la. Lírico e literário, costumava dizer: a mulher grávida merece tudo. No caso de Clara, ainda mais, porque era o seu amor. No fim do período, nasceu uma menina, e foi até interessante: enquanto Clara gemia nos trabalhos de parto, Aderbal, no corredor, experimentava a maior dor de dente de sua vida. Mas ao nascer a criança, a nevralgia desapareceu como por milagre.
e desde o primeiro momento ele foi na vida, acima de tudo, o pai. Esquecia-se da mulher ou negligenciava seus deveres de esposo, mas jamais, em momento algum, deixou de adorar a pequena Mirna. Incidia em todas as inevitáveis infantilidades de pai. Perguntava: não é a minha cara? Os parentes, os amigos comentavam: Aderbal está bobo com a filha. Quando Mirna fez 8 anos, ele recebeu uma carta anônima, em termos jocosos. Abre o olho, rapaz. Pela primeira vez caiu em si. Começou a observar a mulher. Mãe displicente, vivia em tudo que era festa, exibindo seus vestidos, seus decotes, seus belos ombros nus. Um dia chamou a mulher: você precisa selecionar mais suas amizades. Clara, limando as unhas, respondeu: vê se não dá palpite, sim, sou dona do meu nariz. Desconcertado, quis insistir. Ela, porém, gritou: você nunca me ligou, você nunca me deu a menor pelota. Aderbal teve que dar a mão à palmatória. Bem, eu não me meto mais, mas quero lhe dizer uma coisa. Nunca se esqueça que você tem de prestar contas à sua filha. Foi mal criada, ora, não amola. Foi esta última vez, nunca mais discutiram. Aderbal passou a ser apenas uma testemunha silenciosa e voluntariamente cega da vida frívola da mulher. Tinha uma ideia fixa, que era a filha. Uma vez na vida, outra na morte, dizia a esposa: nunca se esqueça que você é mãe. E era só. Agora que Mirna completava 15 anos, Dona Margarida invadia-lhe a casa. Discutiram os dois. A velha partia do seguinte princípio: Clara era infiel e, portanto, o casal devia separar-se e depois desquitar-se. Desesperado, Aderbal teve uma espécie de uivo. E minha filha? Dona Margarida explodiu: ora, pílulas! E ele foi categórico: olhe, minha mãe, eu não existo, compreendeu? Quem existe é a minha filha. Não darei esse desgosto à minha filha nunca. A velha usou todos os seus argumentos, mas em vão. Aderbal dava uma resposta única e obtusa: pode ter amante, pode ter o diabo, mas é mãe de minha filha. E se minha filha gosta dessa mulher, ela é sagrada para mim. Pronto, acabou-se. Por fim, já sem paciência, Dona Margarida saiu, apoiada na sua bengala de doente, e da porta gritou: você precisa ter mais vergonha nessa cara, pecadora. Uns 40 minutos depois, Aderbal foi falar com Mirna. Vem cá, minha filha, você gosta muito de sua mãezinha? Ela pareceu maravilhada com a pergunta. Você duvida, papai? Pigarreou disfarçando: brincadeira minha. Sentada no colo paterno, a mãe, que era parecida com Clara, suspirou: gosto muito de mamãe e gosto muito de você. Atormentado, ele deixou passar uns 2 dias. No terceiro dia, discutiu com a mulher e definiu a situação. Eu sei que você não gosta de mim, mas respeite ao menos a sua filha. A discussão podia ter tido um tom digno, mas Clara estava tão saturada daquele homem que não resistiu. A voz do marido, o gesto, a roupa, as mãos, a pele, tudo a desagradava. Com 16 anos de casada, percebia que num casal pior do que o ódio é a falta de amor. Perdeu a cabeça, disse o que devia e o que não devia. Aderbal quis conservar a serenidade. Minha filha não pode saber de nada. Então Clara teve um assinte desnecessário, uma crueldade inútil. Interpelava-o: você fala de sua filha, e você? Afinal, o marido é você. Muito pálido, Aderbal emudeceu. Ela continuou agravando a humilhação do marido. Ou você vai dizer que não sabe? Na sua cólera contida, quis sair do quarto, mas já Clara se colocou na sua frente, resoluta, barrando-lhe o caminho. Voltara há pouco de uma festa. Estava de vestido de baile, num decote muito ousado, os ombros morenos e nus, perfumadíssima. E então, com as 2 mãos no quadril, fez a desfeita. Não vai saindo, não. E perguntava: você não me provocou? Agora aguente. E ele em voz baixa: fale baixo, sua filha pode ouvir. Sem querer, Clara obedeceu.
Falou baixo, mas pela primeira vez disse tudo. Assombrado diante dessa maldade que irrompia sem pretexto, gratuita e terrível, ele se limitava. Por que você diz isso? Por quê? Queria interrompê-la. Cale-se, cale-se, eu não lhe perguntei nada, eu não quero saber. Mas a própria Clara não se continha mais. Você conhece fulano, seu amigo? Deve favores a você, o diabo? Pois ele foi o primeiro. Fulano? Mentira. E ela? Quero que Deus me segue se minto. Sabe quem foi o segundo? Cicrano. Queres outro? Beltrano. Ao todo, 17. Compreendeu? 17. Então, desfigurado, ele disse: só não te mato agora mesmo, porque minha filha gosta de ti. Disse isso e saiu do quarto. A filha. 10 minutos depois, de bruços no divã, ele chorava, no seu ódio impotente. E súbito, sente que uma mão pousa na sua cabeça. Vira-se rápido. Era a filha que, nas chinelinhas de arminho, no quimono rosa e bordado, descera de mansinho. Ajoelhou-se a seu lado. Desconcertado, passou as costas das mãos, limpando as lágrimas. Então, meiga como nunca, solidária como nunca, Mirna disse: eu ouvi tudo, sei de tudo. Lenta e grave continuou: eu não gosto de minha mãe, deixei de gostar de minha mãe. Ele pareceu meditar, como se procurasse o sentido misterioso dessas palavras. Levantou-se então, foi a um móvel e apanhou o revólver na gaveta. Subiu sem pressa. Diante do espelho, Clara espremia espinhas. Ao ver o marido, pôs-se a rir. Boa, normal, afável como os demais, só era cruel com aquele homem que deixara de amar. Seu riso esganiçado e terrível foi outra maldade desnecessária. Então Aderbal aproximou-se, atirou 2 vezes no meio do decote. E assim tem fim essa história de A Vida Como Ela É. O decote mostra a personagem feminina, a esposa, como um ser independente e erotizado. Você deve se lembrar que ela chega a falar para ele: eu sou dona do meu nariz. Né? E esses traços, eles acabam contrastando com o papel materno que estava reservado ao feminino naquela época. O que se esperava de uma esposa, né, naquela época? Se esperava que ela fosse casta, pura, prestativa, sendo que a categoria de mãe era um caráter central do papel da mulher. Né? A mulher era associada ao espaço doméstico, a ser mãe e a uma ideia de pureza, de castidade, enfim. E nesse conto do Nelson Rodrigues, esse papel sacralizado da mãe parece incompatível com a sexualidade feminina. Né? Há aí uma dificuldade de conciliação, né? nesses papéis, né? Nesses papéis que se espera da mulher e o que ela de fato quer. Né? Perceba que há uma questão psicanalítica a envolver essa triangulação entre mãe, filha, pai, enfim, né? Uma situação extrema que desemboca numa espécie de pacto entre pai e filha para que a mãe seja morta, né? A mãe que não se comportava de acordo com as regras, né? Então veja que é a filha que comanda a situação, a filha e também a mãe dele, né? A Dona Margarida. Dona Margarida, a mãe do Aderbal, ela é uma espécie de matriarca, como se fosse uma guardiã de suposta moral e bons costumes, e que acaba aí contrastando com a rebeldia, né, com a erotização do papel dessa esposa, né? Clara acaba morrendo com 2 tiros no peito onde fica o coração, né? Onde a gente tem aquela ideia de que é no coração onde brotam os sentimentos, e no peito, né, no decote, que simboliza e poderia simbolizar
essa erotização dessa figura feminina, né? Então ela acaba experimentando aí uma espécie de punição pelo não cumprimento do seu papel materno, né? E pela busca aí de um prazer pessoal, de uma vivência que ela quer experimentar, enfim, né? É um conto interessante, você vê que ele tem várias questões que podem ser observadas, né? Todo um contexto psicanalítico muito interessante e que vale a pena ser lido, né? A Vida Como Ela é um livro que recolhe algumas dessas histórias, que são muitas, né? Afinal, foram 10 anos de publicação no jornal Última Hora. Lembrando a vocês que, se vocês gostaram, deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.